Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro formativo. Eu sou a Natália, uma mulher branca, de cabelos castanhos, levemente encaracolados. Estou com uma blusa roxa, com babados nas mangas e uma calça bege. Estamos reunidos aqui hoje para um bate-papo formativo com a nossa convidada especial, a Neide Fantini. Vamos falar sobre leitura de mundo e diversidade. Fala um pouco sobre você, Neide. Olá, Natália. Queria primeiramente agradecer o convite da gente estar hoje nesse bate-papo. Eu sou uma mulher negra, de cabelos curtos e crespos. Estou usando um vestido amarelo, de tricô, trago faixas no cabelo e eu uso óculos. Nós que agradecemos a presença da Neide Fantini. A Neide, ela atua hoje lá no CRERER, que é o Centro de Referência em Educação para as Relações Étnico-Raciais. Conta um pouco sobre o CRERER pra gente, Neide. O Centro de Referência em Educação para as Relações Étnico-Raciais, que a gente apelida aí de CRERER, é um centro de formação, né? Então, a função do centro foi justamente auxiliar nessas políticas públicas com o trabalho da temática étnico-racial, desde o cumprimento do referencial curricular da prefeitura, a implementação das diretrizes curriculares, como também a adequação de projetos pedagógicos. Então, a gente colabora nessas políticas públicas de ações afirmativas com relação à temática étnico-racial. Nós também temos lá no CRERER, né, assim como nós apelidamos, né, carinhosamente, o Rafael, que ele não pôde estar presente hoje conosco, mas acho que todo mundo conhece o Rafael, está aí presente nas formações conosco. E quando a gente fala, né, nessa educação para as relações étnico-raciais, a gente também pode falar sobre uma educação inclusiva, Neide? Sim, podemos. Deixa eu falar um pouco sobre mim, porque eu acho que essa pergunta cai bem com essa questão. Então, por exemplo, eu sendo uma mulher negra, uma mulher de origem quilombola, uma mulher que é periférica, pobre, tudo isso, ele atravessa a minha forma de estar no mundo e esses atravessamentos, eles vão dizer quem eu sou. Então, uma criança não é diferente, né? Então, é uma criança que muitas vezes ela também passa por esses atravessamentos. Então, quando a gente fala da temática étnico-racial, é dizer isso. Nós precisamos reconhecer essas diferenças e aplicar metodologias, ações pedagógicas no sentido de valorizá-las. Então, quando a gente fala de temática étnico-racial, nós estamos falando de uma educação que busca atender a todos, né, independente dessas especificidades. Exatamente. E aí, a gente sabe, a gente compreende que toda essa bagagem, né, todos esses conhecimentos ancestrais, eles contribuem para essa leitura de mundo, né, que é o nosso tema desse mês de abril. E de que forma isso pode enriquecer cada vez mais essa experiência da criança de ler esse mundo, de conhecer o mundo ao seu redor, como esses conhecimentos ancestrais nos trazem esse pertencimento. Primeiro, acho que a gente precisa partir de um paradigma que quando a gente fala de ancestralidade, nós não estamos falando de um conceito estático, nós não estamos falando de um conceito de tempo que é linear. Então, a nossa ancestralidade, ela está muito relacionada a essa crença do começo, do meio e de um começo. Então, ela está em movimento. Então, por exemplo, quando eu saio de um quilombo e venho para a cidade, eu não tenho uma vivência da cultura escrita muito posta para mim, mas eu tenho uma vivência de oralidade. Então, quando eu olho para minha avó, colocando lá uma bolinha, esperando essa bolinha crescer, para que o pão esteja pronto para ser colocado no forno, nós não estamos falando de um conhecimento que ela leu no livro, mas nós estamos falando de um conhecimento que ela aprende com os que vieram antes. E esse conhecimento, ele vem trazendo comigo, né? Como é que eu observo o tempo,
como é que eu sinto os cheiros, esses sabores, os sons, né? Então, ouvir um pássaro cantar de manhã, muito provavelmente a gente já associava a chuva ou um tempo mais nublado, dependendo do pássaro. Dependendo da forma como as nuvens estavam no céu, meu avô dizia, olha, este ano nós vamos ter bastante chuva. E então, esses conhecimentos a gente traz. E a criança também vai trazer esses conhecimentos. Seja de uma mãe que é uma transista. Então, vamos imaginar que uma mãe transista vai falar com uma criança durante muitas horas, né? Com o cliente durante muitas horas. E que essa vivência, ela vai estar vindo carregada de um monte de outras coisas. Então, a criança que está ali observando, que está conversando, que está observando, por exemplo, a mãe, quanto de matéria-prima ela vai usar, como é que ela divide esse cabelo, como é que ela vai trabalhar com figuras geométricas ali nessa cabeça para poder construir, por exemplo, um coração, ou uma trança embutida, ou uma trança nagô. Então, essas crianças, elas vão trazer esse olhar sobre o mundo. E esse olhar, muitas vezes, não necessariamente ele perpassa a cultura escrita, mas é um conhecimento que vem trazendo tudo que essa criança vivencia nesses ambientes em que elas se encontram. É tão importante compreender, né, que as leituras de mundo, né, podemos chamar assim, elas estão não só permeadas pelas interações que as crianças vivenciam, mas também por todo esse conhecimento que é próprio de cada cultura, próprio de cada criança, é a especificidade mesmo, né, Neide? Isso. De cada um tá embutido ali nessa leitura de mundo e a criança carrega isso para a sala de aula, para a escola. Isso. A gente, por exemplo, hoje em Ribeirão, a gente tem uma nova modalidade de educação, porque a gente tem recebido muitas crianças indígenas, né? Principalmente da etnia Uarau da Venezuela. São crianças que a gente chama de criança das águas, que o ambiente que ela vive é um entroncamento dos rios com a água do Oceano Atlântico. E essas crianças são crianças que se alimentam basicamente de produtos naturais e tem uma base alimentar peixe. Então, quando ela chega em Ribeirão e você não encontra esses alimentos naturais com tanta facilidade, quando você não encontra o peixe com tanta facilidade, esse alimento que muitas vezes nós oferecemos, eles não aceitam. E não aceitam porque são mal educados ou que não querem, mas porque não faz parte, né, de como foram constituídos como ser, né, dessas singularidades que é própria desses seres humanos. É preciso todo um processo de interação para as pessoas se sentirem pertencentes ao longo do tempo a uma nova cultura, né, ter essa nova leitura de mundo. E a gente sabe que, você falou muito dessa questão da oralidade, que muitas vezes ela não perpassa a oralidade porque está ali na vivência, nas interações, nessa própria leitura de mundo. Mas a gente também tem um entendimento muito concreto de que essa oralidade está fortemente presente na questão dos contos, né? Vamos entrar um pouco nesse contexto, que muitos desses contos, dessa tradição oral, que vem das culturas, que vem dessa ancestralidade, eles estão assim carregados de inúmeros significados importantes para a gente compreender culturas, para a gente trazer um pouco dessa história, resgate de todas essas vivências ancestrais. E esses significados importantes também muitas vezes eles vêm carregados de termos rebuscados, muitas vezes alguns conceitos inapropriados para as crianças. Como que a gente consegue trazer esses contos e ressignificar? É possível fazer essa ressignificação na hora de fazer uma contação de histórias desses contos para as crianças? Os contos, primeiro a gente tem uns contos muito presentes na nossa realidade brasileira, que são contos de origem europeia. Então, são contos que não foram feitos para criança. Acho que é importante a gente dizer isso, né? Que são histórias adultas e que em algum momento, principalmente no momento em que a gente tem esse conceito de infância sendo construído, é neste momento que a gente tem esses personagens que tiveram essa sensibilidade, né? Charles Perrault, os irmãos Grimm,
Essas pessoas, eles têm essa sensibilidade de pegar contos de tradição oral, recolher esses contos, né? Que é o que mais ou menos fez aqui no Brasil Câmara Cascudo, recolhendo essas histórias que são de tradições orais e trazendo essas histórias para o universo da criança. Então, esses contos, eles trabalham com temas que talvez a gente considere até muito espinhosos. Um conto que traz, por exemplo, a questão da inveja, sentimentos que nós não consideramos muito bons, crianças que muitas vezes precisam trabalhar temas como um abandono de incapaz. Né? Quando a gente pega um conto, por exemplo, como João e Maria, nós estamos falando de um abandono, nós estamos falando de fome, nós estamos falando de um universo que muitas vezes é muito pesado, né? De frio, de escassez de alimentos. E aí é preciso que essas realidades sejam trazidas pela criança. Então, esse termo Era Uma Vez, ele que vai trazer essa temporalidade para nós. Era uma vez significa que pode ser em qualquer tempo, em qualquer lugar. E esses contos, eles vão trazer esse universo fantástico, o mágico, através de um ensinamento, muitas vezes. Então, nós podemos sim ressignificar esses contos no sentido de que quando eu começo um conto, por exemplo, de tradição europeia e falo, era uma vez uma menina tão branquinha, mas tão branquinha, que o nome dela era Branca de Neve. Será que esse conto atende à realidade dos meus alunos lá na periferia, de maioria pretos e pardos? Então, a gente precisa trazer outros elementos para esses contos, né? Então, uma Rapunzel, ela pode ter dreads, ela pode ter trança, os cabelos compridos não necessariamente precisam ser loiros e lisos. Né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, Natália, esse livro muito especial aqui da Kyu-san, Com Que Penteado Eu Vou? Né? Então, essas literaturas, elas podem nos auxiliar enquanto ressignificação desses contos para a nossa realidade, a realidade que nós vivemos. Né? Então, essa torre pode ser um apartamento. Né? Dormir, né? Ficar dormindo eternamente, pode ser ligado ali à questão de estar um pouco adoentada, de ter que receber cuidados. Então, nós podemos sim trazer outros elementos, principalmente da nossa cultura, uma cultura tropical, de frutas tropicais, de calor, né, de outras vivências que a criança consiga se ver naquela contação, naquele elemento e consiga transpor, né? Porque eu acho que o mais importante nessa contação de história é esse ir para outros lugares e ocupar outros papéis. A gente tem uma ressignificação, ouvindo você falar sobre a Branca de Neve, né? O conto, me lembrei de que nós temos uma ressignificação desse conto, né? Da Branca de Neve, que é a Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, Sim. né? É uma adaptação interessante, que aí traz esse outro universo, como você fala, para as crianças de pertencimento, da diversidade, e uma leitura de mundo diferenciada daquela que a gente já está comumente acostumado, né? Que está sempre aí nos planejamentos dos professores, nas prateleiras de livros. Então, assim, é importante que a gente sempre traga essas ressignificações para ampliar essa leitura de mundo da nossa criança. Eu acho que é uma temática muito importante. E também eu penso que quando a gente traz esses contos, né, e essas imagens europeizadas, a gente cria na criança essa ideia que ela precisa parecer com, né? E aí as crianças negras, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar muitas vezes com o tom de pele, com o cabelo, porque ela se espelha naquilo que ela considera mais adequado, que ela considera como referência em beleza. Né? Então, nós precisamos trazer esses outros elementos para que essa criança entenda que aquela característica fenotípica dela, ela tem também uma história, ela tem também
uma importância e também uma boniteza, né, que precisa ser valorizada, né? Então, acho que reconhecer essa diversidade e valorizar. Exatamente. E também nós não podemos nos esquecer da questão do adultocentrismo, né? Que a gente tem refletido tanto sobre essa questão, né? O adultocentrismo em detrimento daquela criança que deve ser o centro da aprendizagem, de todo esse processo de interação, de toda essa situação de leitura de mundo, né? De que forma o professor, né? Pode se colocar diante dessas questões, de como ele está ressignificando esse universo para a criança, como ele está ofertando as interações para que a criança amplie a sua leitura de mundo. E aí, para a gente poder fechar aqui, eu acho que é importante trazer essa questão do papel do professor. Como que a gente pode compreender o papel do professor para refletir sobre essas práticas pedagógicas para a diversidade? Eu vou citar uma frase de um xamã da nossa atualidade aí, que é o Daniel Munduruku, e ele diz que a gente nunca pergunta para uma criança o que ela vai ser no futuro, porque uma criança já é, né? Então, ela já é um ser nesse mundo dotado de sentimentos, de inteligência, de posicionamento. Então, eu acho que a postura do professor, a função do professor é a de ser esse adulto mais capaz de investigar, de observar e de mediar, né? Então, a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de preconceito, de discriminações, de racismo, a ideia é trabalhar para que a criança seja fortalecida antes que isso aconteça. Mas vamos pensar que nós vivemos numa sociedade que é machista, que é racista, que é classista, que é elitista. E essa criança também vai trazer muitos desses elementos com ela, né? Então, às vezes, quando um professor me pergunta assim, por exemplo, você acha que quando uma criança lá de 4 anos chamou o colega de macaco, ele quis ser racista? Na verdade, talvez ele nem tenha querido ser, mas ele reproduz coisas que ele recebe dessa sociedade. Então, acho que a função do professor é estar atento a isso, né? E, se acontecer, ele precisa atuar imediatamente. Eu não posso deixar passar. Eu não posso dizer, por exemplo, para uma criança que, olha, isso não foi nada, não liga, vamos deixar isso para lá, né? Esse coleguinha é bobo. Deixa para lá, vem para cá, esquece isso. Porque a criança não esquece. Isso vai ficar nela, porque ela já foi alvo de muitas situações fora da escola. Quando ela vê essas situações acontecendo na escola, por exemplo, um professor que talvez muitas vezes também trazendo essas vivências com ele dá menos carinho, ele afaga menos o cabelo, ele não pega no colo. A criança também vai fazer uma leitura desse mundo que ela está vivenciando, né? Onde estão as pessoas diversas na minha escola? A criança vai fazer essa leitura. E aí a gente precisa trazer essa diversidade para dentro da nossa sala de aula, para que eu oferte a essa criança e imuna essa criança de quantas ferramentas forem possíveis para que ela saiba lidar com essas situações, né? Então, acho que o papel do professor é esse de ter um olhar atento, é esse de acolher, é esse de intervir se for necessário, né? Mas nunca deixar que isso fique sem essa mediação. Que importante, né? Toda essa fala carregada de potência que a Neide traz para nós, né? Sobre a leitura de mundo e de que forma essa leitura de mundo vai influenciar nessa aprendizagem da criança, né? A gente só tem a agradecer a você, Neide. Eu que agradeço, né, pelo carinho, pelo convite. Sempre que precisar, a gente pode estar contribuindo com o que é do nosso universo, né? Que é a temática étnico-racial, que também é uma temática inclusiva. Muito obrigada. Nós que agradecemos.